Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22, uma passagem muito conhecida, e nós vamos fazer a leitura aqui nesta noite. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele e o homem passou a ver claramente. Ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, não é? Olha só, nós estamos diante de um relato aqui de Marcos da cura do cego de Betsaida. Nós vamos ver aqui que Jesus estava no auge do seu ministério e a fama de Jesus percorria todos os lugares. Jesus havia curado a mulher do fluxo de sangue, havia curado muitas pessoas, Jesus havia ressuscitado a filha de Jairo, Jesus estava operando milagres por onde ele passava. E agora ele chega em Betsaida, e quando ele chega, ali já havia uma multidão esperando Jesus. Já havia uma aglomeração de pessoas esperando Jesus, e eles estavam ali com o cego. Quando Jesus chega, eles dizem para Jesus: Jesus, toca no cego e ele será curado. Mas nós vamos ver que Jesus, ele não trabalha, ele não age para satisfazer a expectativa humana. E se eu posso nesta noite colocar um tema nessa mensagem, seria este: Jesus não age para satisfazer as expectativas humanas. Eles queriam exigir, eles queriam que Jesus agisse do jeito que eles achavam que deveria ser. Talvez eles ouviram dizer que a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus e foi curada instantaneamente. Mas nós vamos ver que Jesus, ele faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Ele não age para satisfazer as nossas expectativas. Então, naquele momento, Jesus toma o cego pela mão. Olha só, eles queriam que Jesus apenas tocasse, achando que instantaneamente o cego seria curado. Mas na vida de cada um, Deus tem um trabalhar diferente. Todos estavam aguardando uma cura instantânea na vida do cego assim que ele tocasse no mestre. Mas o Senhor tocou nele, pegou pela mão e o levou para fora da cidade. Até então nada aconteceu. No meio daquela multidão havia espias, curiosos, haviam aqueles que seguiam o ministério de Jesus só para criticar, para falar mal, só para, no momento oportuno, jogar na cara de Jesus, contradizer Jesus. Havia escribas, fariseus, tinha de tudo no meio daquela multidão. Uma multidão com uma expectativa de uma cura instantânea. E Jesus, naquele momento, ele resolve frustrar as expectativas. Jesus, naquele momento, ele decide que na vida do cego a cura seria diferente. O Senhor Jesus trabalha de forma diferenciada na vida de cada um. Glória a Deus. Cada um, Senhor, age de uma forma. Nós somos seres únicos. E não foi porque Jesus curou um cego instantaneamente que Jesus vai fazer da mesma forma na vida de outro cego. Aqui o Senhor resolveu fazer diferente. Nós vamos ver aqui que a cura na vida deste cego não veio instantaneamente, mas este foi escolhido para passar por um processo.
um processo diferenciado, algo que Jesus ainda não tinha feito. Jesus ia fazer na vida deste cego. Jesus tira ele para fora da aldeia, tira ele dos olhares, das expectativas dos homens, tira ele do olhar dos curiosos, e agora Jesus tem um particular com aquele cego, fora da aldeia. Nós vamos ver aqui que o que o Senhor Jesus decidiu fazer, porque o nosso Deus está no controle, a decisão está nas mãos dele. Não é como as pessoas querem, é como ele quer. Não é como as pessoas decidem, é como ele decide. E então agora ele vai fazer algo diferenciado, algo que era incomum, algo que as pessoas ainda não tinham visto. E se as pessoas vissem o que Jesus estava fazendo na vida do cego, talvez eles iam questionar, talvez eles iam dizer, mas por que com ele Jesus vai ter que cuspir nos olhos dele? Por que com ele é desse jeito? Por que com ele Jesus está fazendo desta maneira? Por isso Jesus tirou ele dos olhos dos curiosos. Jesus tirou ele das expectativas humanas, porque o que Jesus tinha para fazer na vida daquele cego era algo diferenciado, era algo exclusivo, era algo que Jesus ainda não tinha feito. Glória a Deus, aleluia. Talvez o cego também ficou frustrado. Poxa, Jesus me tocou, me carregou, me guiou pelo caminho e eu não senti nada. Não aconteceu nada de diferente. Por quê? Por que não aconteceu comigo? Por que acontece com os outros e não acontece comigo? O que eu tenho de errado? O que é que está acontecendo? Ei, descansa no trabalhar do Senhor. Descansa, enquanto você descansa, o Senhor trabalha. Talvez aquele cego, ele não tenha nem aberto a boca durante o trajeto. Eu não sei qual foi o caminho para que Jesus tirasse ele da aldeia. Não sei quantos metros eles andaram, quantos minutos eles andaram, mas eu acredito que aqueles minutos e aquele trajeto foi um momento difícil para aquele cego, um momento de questionamentos, o porquê que está acontecendo isso, o porquê. A expectativa era um toque e uma cura, mas ele me tocou, ele me carregou, ele me puxou e nada aconteceu. Talvez você esteja nesse trajeto do cego, esse trajeto em que Jesus tomou o cego pela mão e levou para fora. Talvez Jesus te tomou pela mão e está te levando pelo o caminho, te levando para fora, e você não está entendendo o porquê que ainda não aconteceu, o porquê que eu não senti nada, o porquê que eu não fui curado instantaneamente, como a mulher do fluxo de sangue, como tantos outros que foram curados por Jesus com uma única palavra. Ei, mas é porque na vida do cego, Jesus tinha algo exclusivo, algo diferenciado. É isso que o Senhor está fazendo na sua vida, algo exclusivo, algo diferenciado. Jesus resolveu fazer na vida deste cego um processo. Aleluia, glória a Deus. Quantos de nós não estamos vivendo processos com Deus? Olha só, Jesus cuspiu nos olhos do homem, impôs as mãos sobre ele e perguntou para ele: você vê alguma coisa? Nós esperamos que a cura seja imediata, em que imediatamente as coisas aconteçam, o milagre aconteça, a resposta chegue, a cura venha. Mas aí o cego diz, olha só, antes dele responder, aqui Marcos está dizendo, o homem recuperando a visão, recuperando o processo. Marcos aqui não está dizendo o homem recuperou a visão, não, ele está recuperando e ele diz, eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. O processo não estava concluído, o processo ele estava começando, né? Havia começado quando Jesus cuspiu nos olhos dele e impôs as mãos. Havia ali dado início a um processo de cura
e de libertação na vida deste cego. Mas talvez você não entenda que o processo começou. Mas deixa eu te dizer, o processo ele começa, mas ele tem um fim. Ele tem um tempo determinado. Porque aqui, então, Jesus novamente pôs as mãos. Jesus não te deixa no processo. Jesus não te abandona no processo. Jesus não deixa você de canto no processo. Jesus não deixa você no cantinho lá da disciplina do castigo. Não, é um processo. O processo é crescimento, o processo é aprendizado, o processo é recuperando, crescendo, aprendendo. Esse é o processo com Deus. Olha só, 3 coisas acontecem na vida daquele que passa no processo com Jesus. 3 coisas nós vamos ver que aconteceu na vida deste cego. 3 coisas acontecem na vida daquele que passa no processo com Jesus. Olha só, Jesus pôs as mãos sobre os olhos dele novamente, não é? Jesus não abandonou ele vendo pela metade, vendo coisas embaçadas, não enxergando direito, não. Jesus foi até o fim do processo. E então o homem passou a ver claramente. 3 coisas acontecem na vida daquele que passa no processo com Jesus. A primeira dela, a pessoa passa a ver claramente, glória a Deus, ver claramente, ver aquilo que o Senhor está te mostrando, ver com os olhos espirituais, ver através da palavra de Deus. Nós só podemos ver claramente através da verdade da palavra. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você quer ver claramente, você só pode ver claramente pela palavra da verdade. Glória a Deus. Então, esta é a primeira característica daquele que passa no processo com o Senhor. Ele consegue ver claramente, ele vê claramente pela palavra. Se você quer ver claramente neste mundo perdido, nesse mundo caído, você vê claramente pela palavra de Deus. Porque se você for ver pela palavra dos homens, você vai ver embaçado, você não vai ver nitidez, você não vê as coisas com nitidez. Por quê? Porque os homens estão confusos, porque uma hora eles dizem uma coisa, outra hora eles dizem outra. Então a humanidade está confusa, não está entendendo o que está acontecendo, não está entendendo o porquê das coisas que nós estamos vivendo, mas nós vemos claramente, glória a Deus. Por que, mãe Elaine, nós vemos claramente? Porque nós temos a palavra, porque nós temos a palavra do Senhor, que diz que no princípio das dores nós veríamos rumores de guerra, nação contra nação, nós veríamos enfermidades, nós veríamos o amor de muitos se esfriando. Tudo que nós estamos vendo nos dias de hoje, nós que passamos pelo processo com Jesus, nós podemos ver claramente. Glória a Deus. A segunda característica de alguém que passa no processo com Jesus, ele recupera força. Aleluia, porque a palavra diz que o cego ficou restabelecido. Restabelecido quer dizer recuperar força. Aquele cego não tinha mais força para viver daquele jeito. Aquele cego não tinha mais condições de viver daquela maneira. Mas o Senhor Jesus, quando ele vem, ele faz a obra completa. O processo serve para te dar força. O processo serve para te fortalecer. Serve para que você recupere as suas forças. Então, minha amada, meu amado, não questione o processo, não questione se você não recebeu automaticamente, instantaneamente, não questione se não foi um toque, mas ele te pegou pela mão e diz: caminha comigo. Então caminha com ele, porque você vai ter a sua força restabelecida. Glória a Deus. A terceira característica daquele que passa no processo com Jesus, olha só, e distinguia tudo de modo perfeito. Meu Deus, agora esse cego não só
ele via claramente, como também distinguia tudo de modo perfeito. O que quer dizer distinguir? Distinguir é perceber a diferença entre coisas. Olha só, quer dizer diferenciar-se, separar-se. Aleluia! Olha o que o Senhor está falando conosco nesta noite. Este cego que passou pelo processo, agora ele pode distinguir. Distinguir o que, irmã Elaine? Distinguir entre o bem e o mal. Distinguir entre aquilo que é bom e o que é ruim. Distinguir entre aquilo que é falso, mentiroso e verdadeiro. Você pode distinguir. Nós não temos por que andarmos enganados. Nós não somos enganados. A palavra de Deus diz que nós somos espirituais e aqueles que são espirituais, eles discernem tudo e de ninguém são discernidos. O Senhor está nos convocando, aquele que passa pelo processo, aquele que passa a ver claramente, que tem a sua força restabelecida, ele também pode distinguir. E quando a gente consegue distinguir o bem do mal, o verdadeiro do falso, então a gente se separa, a gente se afasta, nós temos condições de escolher entre um e o outro. O Senhor nos deu poder de escolha. Agora aquele cego poderia distinguir, agora aquele cego poderia escolher qual caminho ele ia seguir. Agora ele não precisava seguir o caminho da multidão, agora ele não precisava seguir por caminhos onde as pessoas o levavam. Aleluia! Agora ele podia decidir o seu caminho, agora ele poderia escolher por onde andar, distinguir entre aquilo que é bom para ele e o que não é, aquilo que é de Deus e o que não é, aquilo que glorifica a Deus e aquilo que não glorifica. Aleluia! Você está entendendo o que Deus está dizendo para nós nesta noite? Nós que passamos pelo processo, nós não somos guiados pela maioria, nós não vamos pelo o instinto da manada, não. Nós somos guiados pela voz do Mestre, nós podemos distinguir, e quando a gente pode distinguir, a gente escolhe. Quais são as suas escolhas? Da onde é que você está tirando aí as suas, aquilo que está construindo o seu pensamento, não é? Talvez você esteja seguindo o que a multidão está dizendo, o que a televisão está dizendo, o que o jornal está dizendo. Ei, o Senhor te deu discernimento. Então você pode distinguir o que é verdadeiro ou falso, o que é certo, o que é errado. Você pode distinguir. Aquele que passa pelo processo com Deus, aquele que o Senhor toma pela mão, guia, esse pode distinguir. E olha só, depois que Jesus operou um milagre na vida daquele cego, esse milagre exclusivo, esse milagre pessoal, esse milagre diferenciado, aquilo que não era comum, não é? Jesus fez na vida do cego, agora Jesus manda o cego para casa. Olha só, Jesus diz para o cego, vá para a sua casa, aleluia. E eu aqui falando com o Senhor, Senhor, por que o Senhor mandou o cego para casa, Jesus? Né? Havia uma expectativa na aldeia, as pessoas estavam ali esperando o que aconteceu com aquele cego, o que Jesus está fazendo com o cego, mas Jesus diz, olha aqui, daqui tu vai para casa. O seu lugar é em casa. Por quê, gente? Porque casa é lugar do eu verdadeiro. Casa é um lugar onde nós não temos máscaras. Casa é um lugar onde a gente não pode fingir, não consegue fingir. Sou eu verdadeiro dentro de casa. Casa é o lugar do nosso chamado original, né? É a nossa casa. Se você é pai, você é esposo, você é mãe, esposa, esse é o teu chamado original. Esse é o teu ministério primordial. Então volta para o teu chamado, né? Não sei por quanto tempo aquele cego estava andando, estava ali, mas o Senhor diz, agora você volta, eu te restabeleci a tua força, te dei clareza, te dei discernimento, volta para a tua função, volta para o teu lugar, não deixa teu lugar vazio na tua casa. Nós estamos vivendo
vivendo um tempo em que nós nos voltamos para casa. Tinha muito lugar vazio dentro de casa, lugar de pai vazio, lugar de marido vazio, lugar de mãe vazio, lugar de esposa vazio. E o Senhor disse para o cego: volta para o teu lugar, volta para o teu chamado original dentro de casa. Aleluia! E também casa é o lugar de viver o propósito de Deus. Glória a Deus. Volta lá para o teu propósito. Por que volta para casa? Porque lá na aldeia, e ele diz assim, hein? Volta para tua casa e não entre na aldeia. Não entre. Foi uma ordem que Jesus deu para ele. Não entre na aldeia, porque na aldeia havia uma expectativa da vida daquele cego. O que é que tinha acontecido com o cego? Lá na aldeia, o que aconteceria quando aquele cego chegasse na aldeia? Ele ia ser aclamado, o cego da cura, o cego que foi curado. Ele teria fama na aldeia, né? Aquela multidão ia dar para aquele cego fama. Ei, Jesus não está interessado na fama. Jesus não está interessado no que a multidão está falando. Jesus, ele não age para satisfazer as expectativas humanas. Não, por isso ele disse aqui, olha, vá direto para sua casa e não passe na aldeia, porque lá na aldeia eles vão te dar fama, eles vão te dar posição. Lá na aldeia eles vão dizer que você é o cara, porque você é aquele que teve um particular, um processo com Jesus. Lá na aldeia, eles vão dizer que você é aquele do momento, a cura do momento. Ei, mas o Senhor está dizendo, não vá pela onda da multidão. Não vá pelo que a multidão está dizendo. Siga o processo. Acredite no processo. O Senhor está te guiando para um processo de crescimento, a cura nesse processo, a salvação nesse processo, a intimidade com Deus nesse processo. É um tempo novo, é um novo tempo de Deus na sua vida. Então pare de ouvir a multidão, acalma o teu coração nessa noite, acalma o teu coração, confie naquele que pegou na tua mão e está te guiando. Glória a Deus, você não está sozinho. Glória a Deus, o Senhor está contigo, te guiando no processo para um tempo novo. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus por essa palavra. Eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus.